Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. É verdade que nas famílias consanguíneas estão reunidos espíritos conhecidos de outras vidas? No livro Obras Póstumas, vamos ver Allan Kardec explicando. Muitas vezes, um indivíduo renasce na mesma família, ou pelo menos os membros de uma família renascem juntos para constituir uma família nova, noutra posição social, a fim de apertarem os laços de afeição entre si ou reparar agravos recíprocos. Muitos devem estar se perguntando: numa realidade constituída por bilhões de espíritos, como é que se entende isso? A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às existências anteriores. Em outras palavras, no curso do tempo, as existências se intercambiam umas com as outras. Os companheiros do passado voltam a nós, reclamando o trabalho, a pacificação, o reajuste ou a assistência que lhes devemos. O familiar portador de inquietação e de sofrimento é sempre a mesma pessoa que se desequilibrou à conta de nossos erros em épocas transatas e que exige reabilitação ao preço do nosso cuidado e devotamento nas áreas da existência física. Todo parente difícil é trabalho de amor ou reharmonização que a divina providência nos confia, a fim de que tenhamos o privilégio de transfigurá-lo em degrau de serviço e de luz, no rumo de nossa própria sublimação. Pagar é libertar-se, aprender é assimilar a lição. Se o princípio da reencarnação e da responsabilidade individual fosse mais divulgado, os lares formados atenderiam mais à missão a que se destinam. Se entenderia melhor a simpatia que vem a existir entre certos espíritos que parecem estranhos. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vizinho ou no servo pode achar-se um espírito a quem se tenha estado preso pelos laços da consanguinidade. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família. Muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. O espírito, evoluindo do instinto para a sensação e desta para os ensaios iniciais do sentimento, parece transitar dos agrupamentos tribais para o conceito de família. E dentro dessa para a relação conjugal através do casamento. É possível ter-se uma ideia do ponto em que essa etapa se inicia? À medida que se dilata o afastamento da animalidade, quase absoluta, para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizaram na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. A energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um. Em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que a lhe obliterar os mecanismos outros de ação,
qual se estivéssemos diante de usina reclamando controle adequado. Ao nível dos brutos ou daqueles que lhes renteiam a condição, a descarga de semelhante energia se efetua indiscriminadamente através de contatos quase sempre desregrados e infelizes, que lhes carregam, em consequência, a exaustão e o sofrimento com processos educativos. O instinto sexual, então, a desvairar-se na poligamia, traça para si mesmo largo roteiro de aprendizagem a que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. Entretanto, quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais apreende o impositivo da disciplina própria. O objetivo é estabelecer com o dom de amar, que lhe é intrínseco, novos programas de trabalho que lhe facultem acesso aos planos superiores. O instinto sexual, nessa fase da evolução, não encontra alegria completa senão em contato com outro ser que demonstre plena afinidade, porquanto a liberação da energia que lhe é peculiar do ponto de vista do governo emotivo solicita compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas. Surpreendentemente, esta possibilidade encontra plena confirmação na contribuição da chamada terapia de vidas passadas, adotada por alguns profissionais da saúde mental. Um deles, o psiquiatra norte-americano Brian Weiss. Brian estudou na Universidade de Columbia, formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Yale em 1970. Completando estágio em medicina interna no Centro Médico da Universidade de Nova York, retornou para Yale por 2 anos de residência em psiquiatria. Foi chefe da psiquiatria Mount Sinai Medical Center, Miami, autor de mais de 6 livros sobre regressão de memória. Num deles, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas, escreveu: das experiências que alguns de meus pacientes têm no estado de entrevida, passei a acreditar que é antes do nascimento que escolhemos a família de cada existência. Escolhemos viver os padrões de comportamento que melhor propiciarão o nosso crescimento com as almas que reproduzirão as situações de aprendizagem. Afirma que, com muita frequência, são almas que conhecemos e com quem interagimos de muitas maneiras em outras existências. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Como o Espiritismo explica a existência das doenças mentais? Para entendermos, é necessário considerar a distinção que a doutrina espírita faz entre a loucura patológica e a loucura obsessional. A primeira é produzida por uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento. Notemos que neste estado de coisas não é o espírito que é louco. Ele conserva a plenitude de suas faculdades, como demonstra a observação. Apenas estando desorganizado, o instrumento de que se serve para se manifestar, o pensamento, ou melhor dito, a expressão do pensamento é incoerente. Na loucura obsessional não há lesão orgânica. É o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que o domina e comanda. No primeiro caso, é preciso curar o órgão doente. No segundo, basta livrar o espírito doente do hóspede inoportuno, a fim de lhe restituir a liberdade. Casos semelhantes são muito frequentes e comumente tomam como loucura o que não se passa de obsessão, para o qual deveriam empregar-se meios morais e não duchas. Pelo tratamento físico e, sobretudo, pelo contato dos verdadeiros alienados, muitas vezes tem sido determinada uma verdadeira loucura onde esta não existia. Uma questão comum é se as drogas aditivas podem ser responsáveis por transtornos psiquiátricos ou obsessivos. O equilíbrio da emoção resulta na saúde perfeita, o corpo sadio. Nossa mente, na vida natural, libera substâncias químicas necessárias à preservação de nossa paz,
no cumprimento de nossos deveres na Terra. Quando conturbamos o binômio alma-corpo, caímos em problemas espirituais muito difíceis. Muitos fenômenos da loucura e obsessão são atribuíveis à liberação anormal em situações de estresse através da glândula suprarrenal das catecolaminas. Mais abundantes são adrenalinas, noradrenalina e dopamina, bem como de seus produtos de metabolização, como a adrenolutina e o adenocromo. Esse efeito se deve à ação específica interferindo na distribuição de glicose no cérebro, determina alterações sensoriais muito grandes que serão estudadas com segurança pela medicina psicossomática do futuro. O mal será sempre um fator desencadeante da doença, seja ela qual for. Ademais, o Espiritismo afirma que quase todas as perturbações congeniais da mente, deficiências físicas ou mentais, transtornos psiquiátricos, etc., na criatura reencarnada, dizem respeito à fixação que lhe antecederam a volta ao mundo. E em muitos casos, os espíritos enliados nesses óbices seguem do berço ao túmulo em recuperação gradativa. Experimentam choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas, das imposições dos costumes e dos conflitos sociais, deles tirando vantagem do que podemos considerar por extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. Característica absolutamente pessoal, a personalidade, digamos, circunstancial, sempre será, desse modo, o resultado de fatores como as influências familiares, do meio, condição social, restrições físico-mentais. Efeito das experiências agradáveis ou desagradáveis, repercussões do passado próximo ou remoto, inversões ou tendências na área da sexualidade e outras coisas. A reencarnação não é uma punição para o espírito, mas uma condição inerente à inferioridade dele e um meio de progredir. Pelo seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar seu progresso. Por consequência, prolongar a duração de suas encarnações materiais, as quais se tornam para ele, aí sim, uma punição, pois, por sua culpa, permanece nas fileiras inferiores. Obrigado a recomeçar a mesma tarefa, dependendo somente dele abreviar a duração das suas encarnações mediante seu trabalho de purificação sobre si mesmo. Como revelado pela doutrina espírita, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Enfim, as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente. Todavia, são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Em palestra que ouvi, o orador mencionou raças de espíritos. O que ele quis dizer? Para entendermos isso, é necessário considerarmos a visão oferecida pelo Espiritismo sobre a afirmação de Jesus a respeito de muitas moradas na casa do meu Pai, incluída no capítulo 17 do Evangelho de João, incluída também no Novo Testamento e segunda parte da Bíblia. Segundo os espíritos superiores revelaram a Allan Kardec, conforme registrado no Livro dos Espíritos, os bilhões de mundos que povoam o universo são habitados. Cada um deles cumpre funções específicas no processo de evolução dos espíritos. Anos depois, naquele que seria o último trabalho organizado por Allan Kardec, intitulado A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, tratando
da Gênesis Espiritual, no capítulo 11, pode ser lido: no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade ou desencarnados e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente, emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele. É o estado normal. Em certas épocas determinadas pela sabedoria divina, essas imigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis. O fator determinante são as grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Os flagelos destruidores, os cataclismas, devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovação da população global do globo. De ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada há mais do que destruição dos revestimentos corporais. Nenhum espírito perece. Eles apenas mudam de planos. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa é a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente têm que partir cedo ou tarde. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Sem as emigrações e imigrações que de tempo a tempo lhes vem dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral. E, por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam. É que elas têm, por fim, operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos. Quer individualmente nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro. De onde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. Novas raças de espíritos vindo misturar-se às existentes constituem novas raças de homens. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo trazerem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem. Isso faz com que imprimam o caráter que lhe é peculiar, à raça corpórea que venham animar. Para isso, só necessitam de que novos corpos sejam criados para serem mais por eles usados. Uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Não são mais, portanto, do que novos habitantes chegando à Terra. Integram-lhe ao princípio a população espiritual. Depois encarnam como os outros. A título de exemplo, Allan Kardec explica. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. E por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Mais adiantada do que as que a tinham precedido neste planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. A gene nola mostra desde os seus primórdios industriosa, apta às artes e à ciência, sem haver passado aqui pela infância. O que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante.
Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra e nada se opõe a que seja considerada como habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos. O que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, antes tenderia a confirmá-las. No estado atual dos conhecimentos, não é admissível a doutrina segundo a qual todo gênero humano procede de uma individualidade única, de há 6.000 anos somente a esta parte. Tomadas a ordem física e a ordem moral, as considerações que a contradizem se resumem no seguinte. Do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam características, tipos particulares, que não permite se lhe seja assinalada uma origem comum. Há diferenças que, evidentemente, não são simples efeito do clima, pois que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros e reciprocamente. O ardor do sol tosta e brune a epiderme, porém nunca transformou um branco em negro. Nem lhe achatou o nariz ou mudou a forma dos traços da fisionomia. Nem lhe tornou lanzudo e encarapinhado o cabelo, comprido e sedoso. Sabe-se hoje que a cor do negro provém de um tecido especial subcutâneo peculiar à espécie. Pois de se considerar as raças negras mongólicas, caucásicas, como tendo origem própria, como tendo nascido simultâneo sucessivamente em diversas partes do globo. O cruzamento delas produziu as raças mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais. As mesmas considerações se aplicam consequentemente assim aos homens quanto aos animais, no que concerne à pluralidade dos troncos. Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens sobremaneira inteligentes, pois que, desde a segunda geração, constroem cidades, cultivam terra, trabalham os metais. São rápidos e duradouros seus progressos nas artes e nas ciências. Não se conceberia, portanto, que esse tronco teria tido como ramos numerosos povos tão atrasados de inteligência, tão rudimentar que ainda em nossos dias rastejam a animalidade que hajam perdido todos os traços. E até o menor lembrança do que faziam seus pais. Tão radical diferença nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta, com evidência não menor, uma diferença de origem. Independentemente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova da existência do homem na Terra antes da época fixada pela Gênese. Sem falar da cronologia chinesa que remonta, dizem, a 30.000 anos. Documentos mais autênticos provam que o Egito, a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. 1.000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes não consentem hoje dúvida alguma quanto às relações que existiram entre a América e os antigos egípcios. Donde se tem de concluir que essa região já era povoada naquela época. Forçoso, então, seria admitir-se que, em 1.000 anos, a posteridade de um único homem pôde povoar a maior parte da terra. Ora, semelhante fecundidade estaria em antagonismo com todas as leis antropológicas. Ainda mais evidente se torna a impossibilidade, desde que se admita com a Gênese, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com exceção de Noé e da sua família, que não era numerosa no ano 1656 do mundo. Ou seja, 2.348 anos da era cristã. Em realidade, pois aquele patriarca é que dataria o povoamento da terra. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito, 612 anos após o dilúvio, já o Egito era um poderoso império que teria sido povoado. Sem falar de outros países, em menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Notemos de passagem que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria de espantar que houvessem perdido a lembrança de uma tão próxima comunidade de origem quando conservaram religiosamente os monumentos de sua história. Rigorosa lógica, com os fatos a corroborá-la de maneira mais peremptória, mostra,
pois, que o homem está na terra desde tempo indeterminado, muito anterior à época que a Gênese assinala. O mesmo ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, porquanto demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano, ainda mais completa é a demonstração. Direto ao ponto em 1 minuto. Encontro. Se tens sede de Deus, renova-te e caminha. Cria e recria o bem. Não busques destruir. Procura abençoar e nunca maldizer. Empenha-te a servir, nunca a menosprezar. Toda senda ao mais alto é calvário a subir. Sofre, mas serve e ama, e achará Deus em ti. Emmanuel. Meus amigos, meus irmãos, direto ao ponto, vamos percebendo com Emmanuel que precisamos buscar sempre a elevação. Todo mundo já deve ter reparado a facilidade que temos a descer degraus de escada, mas todos nós já sofremos muito ao subir degraus de escadas. E a ascensão espiritual exige de nós um certo sacrifício, um certo esforço, que muitos de nós não estamos dispostos a empreender. Por essa razão é que Emmanuel vem insistir para todos nós a necessidade de perdoarmos, esquecermos, avançarmos, mesmo com sofrimento, mesmo com dificuldades. Por isso, meus amigos, meus irmãos, não existe a ascensão sem sacrifício. Não existe evolução sem que tenhamos que impor uma parte de nossas vidas ao sacrifício. Por isso, os nossos irmãos da vida espiritual nos recomendam: façamos o que pudermos em atender à prática do bem e do amor aos nossos semelhantes. Dessa forma, podemos ter momentos de sofrimentos e dificuldades, mas com certeza teremos momentos de elevação. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.